paz do Senhor Jesus, quem é que está aí? Deus, Ele é bom o tempo todo. Maravilhoso conselheiro, Deus. Quem é que está aí? A paz do Senhor, já vamos compartilhando. Você que está entrando, é a Elaine que está aí, boa noite. A paz do Senhor Jesus, minha querida. Como que você está? Deus é bom, né? O tempo todo. Eu já quero convidar você a compartilhar essa live e inclusive no grupo da igreja. Pois é, você foi a primeira, é isso mesmo. Deus, ele é bom, né? Deus, ele é maravilhoso. Nós vamos esperando já os irmãos entrarem. O Daniel falou que você torceu o pé, né, meu amor? Vamos orar para que o Senhor possa trazer paz para você, em nome do Senhor Jesus, né? Em nome do Senhor Jesus. Eu já gostaria de pedir que você já compartilhe essa live, já vai compartilhando aí para os irmãos, né? Para que as pessoas possam já receber da palavra de Deus. Eu estou lendo já uma palavra aqui e vamos esperar mais uns minutinhos. Daqui a pouco a gente já começa a falar um pouquinho das coisas de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Eu já quero iniciar orando, amém? E aí a gente vai conversando um pouquinho e Deus vai falando conosco, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor amado, Senhor Jesus Cristo, Pai eterno, em nome do Senhor Jesus eu quero entregar, Senhor amado, o teu povo na face da terra. Eu quero pedir, Senhor amado, que o Senhor derrama da tua paz nos nossos corações, derrama da tua alegria nos nossos corações. Que nós possamos receber, Senhor amado, um renovo, que nós possamos receber um acolhimento, que nós possamos receber, Senhor amado, sim, da tua graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui, Senhor meu Deus, crendo, muitas vezes não sentindo, mas crendo que o Senhor é um Deus suficientemente Deus para sustentar as nossas vidas, para vir, Senhor amado, com a tua graça, para vir, Senhor amado, com o teu amor. Pai, eu quero, juntamente com os meus irmãos que estão assistindo e aqueles que ainda vão assistir, eu quero colocar, Senhor amado, a terra, toda a humanidade diante de ti. Pai, eu quero declarar harmonia nos lares. Eu quero declarar, Senhor, o equilíbrio nos pensamentos, a paz nos pensamentos. Eu quero declarar, Senhor amado, sabedoria que vem de ti para dirigir as coisas da vida. Senhor amado, eu quero declarar que possa haver em nós o aumento da confiança em ti, em um Deus que é poderoso, em um Deus que é suficientemente Deus, que conhece a nossa história e muito mais o nosso futuro. Sabe, Senhor, tira de nós toda a ansiedade, tira de nós, meu Pai, toda a angústia, toda a confusão. Senhor amado, tira de nós, Pai eterno, todo o desespero. Pai,
aumenta mesmo a nossa fé através da tua palavra, que nós possamos olhar para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Sabe, Senhor, que nós possamos entender em um Deus poderoso, que começou uma boa obra e ele vai terminar na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, nos ajuda, Pai, a fazermos boas escolhas. Pai, nós queremos nos conhecer. Sabe, Senhor, nós queremos saber, Senhor amado, por que fazemos escolhas muitas vezes que nos faz mal. Sabe, Senhor, nós queremos, Pai eterno, que o Senhor venha com a cura de dentro para fora, que o Senhor possa trabalhar nos nossos corações, que o Senhor alcance as famílias, que o Senhor alcance, Senhor amado, e realiza sonhos. Em nome de Jesus, vai de encontro, Senhor amado, àqueles que estão enfermos. Hoje, Senhor, Pai eterno, eu fiquei sabendo da Clarinha que não está bem, mas visita o sangue dela, alcança a mente da Nathalie, alcança, Senhor amado, a mente dos meus irmãos da igreja. A tua igreja tem passado por várias pressões, sabe, Senhor, e muitas vezes nós não sabemos lidar com as pressões. Senhor, nos ensina a contar os nossos dias de maneira que nós possamos alcançar o coração sábio. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus maravilhoso. Obrigada, Senhor. Obrigada. Porque aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, sabe, Senhor, é aquilo que o Senhor muitas vezes tem para nós. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego a vida dos meus irmãos nas tuas mãos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero ler com os irmãos. Eu quero que os irmãos abram a palavra de Deus no livro de Efésios. Nós vamos ler o livro de Efésios. Esse livro é muito lindo, porque ele fala, inclusive, das armaduras. Muita gente só conhece a questão das armaduras, né? Mas o livro de Efésios, ele é um livro muito completo. Eu não sei se você conhece o livro de Efésios. Sabe, o apóstolo Paulo, que foi o que escreveu este livro, ele viveu quase 3 anos lá na cidade de Éfeso. E na verdade, é a qual se destina o livro de Efésios, né? É aos Efésios, aqueles que habitam em Éfeso. Então, é muito lindo, por quê? Porque esse livro, ele quer tornar muito claro, ele quer que os irmãos possam entender, quando Paulo escreveu, o que quer dizer a união de Cristo com o povo. Sabe, ele quer que torna muito claro aquela questão de a igreja, o propósito da igreja, que era um mistério que estava escondido e Deus não tinha revelado ainda. Então, eu quero ler com vocês o capítulo de número 3 de Efésios. Olha só, antes do capítulo de número 3, deixa eu ir lá no capítulo de número 2. No capítulo de número 2, ele começa a falar o quê? Ele começa a falar que nós, antes de estarmos em Deus, o que é estar em Deus? É ser guiado por Deus, é ser dirigido por Deus, é descansar em Deus. E aí ele fala assim, ele inicia assim, voltando lá um pouquinho para o capítulo 2. Ele fala o quê? Antes vocês estavam mortos. Por quê? Porque vocês viviam iguais ao resto do mundo. Ele fala bem assim. E aí ele falava aqui o quê? Como que você vive? Como que vivia? Como que é esse igual ao resto do mundo? Sendo levado pelos desejos, pelas paixões, pelas inclinações da natureza sem sabedoria. E aí ele começa a falar no verso de número 4, ele fala assim, mas Deus, porque ele é rico em misericórdia, o que acontece? Embora a gente estivesse todo perdido, ele vem e nos dá vida através de Cristo. O que
é isso, Simone? O que é dar vida através de Cristo? Dar vida através de Cristo é se ligar nos ensinamentos de Cristo, porque se é Cristo que faz a ponte, que me leva até Deus, eu tenho que passar pelos ensinamentos dele para chegar até Deus. E o que acontece? A partir do momento em que Cristo habita em mim, os ensinamentos, porque Cristo vem revelando o Pai, vem revelando as vontades do Pai. Então o que acontece? A partir do momento que Cristo, as verdades do Evangelho, a visão de Deus habita em mim, então o que acontece? A gente... É o que a Bíblia diz, nós somos ressuscitados com Cristo, ou seja, essa vida de morte, de dificuldade, a gente começa a ter uma vida nova, uma nova forma de viver, é uma forma da qual ela não está ligada somente nas aparências, mas é uma forma baseada no amor, baseada na intenção do coração, a ser trabalhado nas questões, até mesmo nas nossas questões internas. Porque a gente não consegue amar se a gente não se amar. E a gente não consegue se amar se não de saber que fomos amados primeiro. Então é todo um complexo aí. Então Efésios já começa a falar isso. Que Deus vem e entra na nossa vida através de Jesus. Porque Jesus se coloca como a ponte. E o que Deus faz? Ele através de Cristo, ele nos ressuscita para uma nova vida. E ele nos faz assentar com ele nas regiões celestiais. Porque agora nós estamos com Jesus. Então o que é assentar, sem se sentar nas regiões celestiais? É entender o mundo espiritual. O que é se sentar nas regiões celestiais? É entender que a minha vida não se resume naquilo que eu vejo, mas tem questões ligadas ao espiritual e que tem influência na minha vida sim, e que são reais as questões. Que existe sim o maligno, que existe sim as pressões da vida espiritual. Mas o que Deus vem fazendo? Ele vem me colocando como filho junto com ele para usar as mesmas armas que ele usou para derrotar aquilo que não provém de Deus. As trevas. Então Deus, o que Deus faz? Deus, ele vem e nos coloca nas regiões celestiais. A Bíblia diz que ele nos tira das trevas e nos transporta para o espírito de luz, o lado de luz, o reino do seu Filho amado. Irmãos, isso é muito forte de se entender. Só que a gente só entende no espírito. A gente só entende se a gente deixa Deus se mover em nós, porque ela pela fé. Fé é uma firme convicção, é uma certeza daquilo que eu não vejo, mas eu tenho certeza e eu já sinto alegria como se já existisse. Então é uma certeza da promessa de um Deus que não pode falhar. É uma certeza de que Deus me alcançou. Vocês percebem como é isso? Então, e aí se a gente for parar, porque eu voltei um pouquinho, né, no capítulo 2 de Efésios. Então, o que acontece? Lá está falando em Efésios, no capítulo 2, que nós somos obra-prima de Deus. Obra-prima, mas realizada em Jesus. E nos foi chamado, a partir do novo nascimento, para realizar as mesmas obras que Jesus realizou. Mas escuta, como que eu vou realizar as mesmas obras que Jesus realizou se eu não consigo senti-las em mim? Se eu não consigo? É muito complexo. Então eu preciso ter uma experiência. Irmãos, eu gostaria de saber, vocês compartilharam no grupo da igreja live? Eu peço por favor que compartilhem, amém? Nos status de vocês, por gentileza. Então o que acontece? A Bíblia, ela é clara, Deus ele quer. Repete comigo, ele quer viver uma linda experiência contigo. Vamos inverter. Ele quer que você se permita viver uma experiência com ele.
de conhecimento, de eternidade, experiência no espírito, não experiência na carne. O problema nosso é que a gente quer só experimentar, ter experiências na carne. Mas nós precisamos desenvolver em Deus. Nos desenvolver em Deus. Então, nós precisamos mesmo entender que nós não estamos mais, uma vez que dissemos sim para Deus organizar a nossa vida, nós não estamos mais afastados de Deus, né? Nós estamos agora em Cristo Jesus, porque somos trazidos até Deus pelo sangue de Jesus. E a Bíblia ainda diz muito claro no versículo de número 14 em Efésios 2, diz assim, que Ele, Cristo, é a nossa paz. E aí vem falando algo muito importante, fala assim, ó, porque Ele uniu os povos, gentios, judeus, porque até então antes só era considerado família de Deus quem era judeu. Deus, Ele derruba o muro de separação. Toda a questão de religiosidade, de práticas preconceituosas, porque a base do reino de Cristo é a paz. Ele nos reconcilia e elimina toda a inimizade. E aí ele começa a falar, né? Quando a gente começa a ler aqui Efésios, aí ele diz que por meio dele, de Cristo, nós agora estamos sendo edificados. Nós estamos construindo um relacionamento. E é a partir daí que inicia o Efésios capítulo 3. E eu vou ler aqui com vocês Efésios 3. É o capítulo que eu vou ler nessa noite. Eu dei essa pequena introdução já para vocês contextualizar, para vocês entenderem um pouquinho, certo? Efésios capítulo 3, verso 1. Quando penso em tudo isso, que Deus desfez o muro de separação, nessas coisas lindas que eu falei, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo para o bem de vocês, gentios, Deus levantando Paulo para levar o evangelho aos gentios, a boa nova, a boa notícia de que Deus estende a mão para eles, né? Que na verdade éramos nós. Tomando por certo a propósito que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade, verso 3. Como lhes escrevi, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Aí ele fala, verso 4. Ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado em nenhuma geração anterior, mas agora foi revelado a mim pelo Espírito. Verso de número 6. Então tinha um segredo. Que segredo era esse? Porque até então era só o povo judeu que era povo escolhido de Deus. Que segredo era esse? Era a união. Era o nascimento, realmente a quebra desse muro de separação, né? Na verdade, de fazer todos os povos um, daqueles que estão em Cristo, porque aí antigamente existia judeus, né? E existia os gentios. Agora, o que acontece? Agora, os judeus, na verdade, esse muro de separação, Deus ele vem colocando, agora não só mais aqueles que nascem pela descendência, pela genealogia, não, mas todo aquele que diz sim. Olha só. Aí ele começa a falar assim, ó. E este é o segredo revelado. Tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente. Então antes era judeus e gentios. Aí o que Jesus fez? Todo judeu que crê em Jesus e todo gentio que crê em Jesus começa a fazer parte de um novo corpo. Qual é? A igreja. Então aí teria, agora começou 3. Judeus, a igreja e os gentios. Percebe? Então todo aquele que diz sim é colocado no corpo de Cristo, na família de Deus através de Jesus Cristo. E aí ele começa falando isso. Verso de número 7. Não, eu estava lendo 6, né? Que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa é desfrutada somente em Jesus Cristo. Pela graça e pelo poder de Deus, eu recebi o privilégio de servir anunciando essas boas novas. Então ele tomou para si, ele recebeu e ele foi.
ele foi declarando, olha só, quem era Cristo, né? Ele foi oferecendo o evangelho da salvação, né, e da paz. E de explicar a todos esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades e nos domínios celestiais, por meio da igreja, o plano de Deus era mostrar para todo o domínio espiritual e todos os governantes, por meio da igreja, as muitas formas de sabedoria divina, porque o plano de Deus era mostrar o seu real valor. O plano de Deus era mostrar realmente que Deus, ele está sempre pronto a amar. Olha só, esse era seu propósito eterno que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por meio da fé em Cristo. Agora nós, com ousadia e confiança, através de Cristo, temos acesso à presença de Deus. Irmãos, a gente não precisa de amuleto para chegar a Deus. Porque é assim, se eu creio em Jesus, e eu creio que ele é o único e suficiente Salvador, eu sei que se eu orar, eu posso orar diretamente ao Pai. Eu não preciso de nenhum mediador, porque o meu mediador é só Cristo. Então, por isso que a minha oração, nós somos convidados a orar a Deus, em nome de Jesus. Nós somos convidados a orar a Deus, direto, pelo sangue de Jesus. Ele nos leva ao Pai. Então agora a ligação é direta. Porque por isso que agora a gente não precisa ficar, sabe, com dedos, com medos e com isso, com aquilo. Não, é muito leve. Sabe, nós temos acesso direto, em qualquer momento, em qualquer instante. Você pode clamar, se você está numa multidão, você pode conversar com Deus aqui no coração. A Bíblia diz, quando você quiser, você vai para o teu quarto, fecha a porta e conversa ao teu pai que está em oculto e ele vai te responder. Fecha a porta. É entrar para dentro de você, intimidade com Deus, é você saber quem habita dentro de você. Intimidade com Deus é você saber que ele é suficientemente Deus e que ele pode todas as coisas. Ele pode me ensinar, te ensinar, aliviar esse fardo. A Bíblia diz que o fardo do Senhor, ele é leve, o jugo, ele é muito suave. Nós precisamos exercitar a fé. Tem gente que está com os músculos flácidos porque não exercita. E o exercício da fé é através das experiências. Nós estamos muito, irmãos, eu vejo atualmente muito assim, terra. É muito terra. A gente pensa muito terra, a gente entra muito em desespero porque a gente está ligado na terra. A gente não está ligado nas coisas do céu que são leves. Nós não estamos ligados nas coisas do céu. Porque a gente quer resolver as coisas com o braço da carne. Queremos resolver as coisas com a nossa mente humana. Aquele que confia em Deus, ele abrevia o processo. Aquele que confia em Deus é mais tranquilo, é mais leve. Então a gente precisa entender isso. Por isso que Paulo fala no verso de número 13, Efésios 3, verso 13. Olha só. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas provações. Paulo falando dele. É por vocês que sofro, a honra é de vocês. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas no céu e na terra. Peço que, da riqueza de sua glória, ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. O que Paulo estava pedindo e é o que eu peço agora, no nome de Jesus, por você. Olha só, eu vou ler esse versículo para você. Que Deus venha te fortalecer com poder interior por meio do Espírito. Que você encontra mesmo algo que potencialize aí dentro a fé, que é a palavra de Deus. Eu quero trazer à memória sua quem Deus é, o que ele fez. Ele não precisava mandar o seu filho para morrer por mim e por você.
Mas ele tinha um plano perfeito. Mas ele está interessado em saber qual é o desejo do seu coração. Se você realmente o considera, se você realmente acredita que existe um mundo espiritual. Sabe, e não chegar a ele por barganha, ou só porque está sofrendo, mas por querer viver com ele, viver coisas novas na sua vida. Viver coisas espirituais, mas viver coisas reais. Quem está com Deus, ele vive dias de surpresa. Em qualquer momento você pode se surpreender com aquilo que Deus que vai fazer a seu respeito. Sabe, as coisas, elas estão sempre batendo a nossa porta. Chega um momento que é a plenitude de Deus na sua vida. Acalme o coração. Tire a ansiedade. Olha o que Deus está falando aqui, ó, no verso de número 17, Paulo ainda falando. Então, Cristo habitará em seu coração à medida... Irmãos, olha que profundo que é isso. Cristo habitará no seu coração à medida que você confiar nele. Ele não vai só entrar e ficar fazendo morada, não. Ele só habita à medida que a gente vai confiando nele. Eu vou ler de novo. Então, Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. É condicional. Ou seja, Deus não vai fazer forçado ninguém, não vai forçar ninguém a nada. Ele só vai agir mediante a sua fé. Ele só vai agir mediante a sua certeza de que ele é real e que ele é Deus. Porque se não estiver fé, ele não vai agir. Porque não vai adiantar ele provar nada, porque você não vai vê-lo. Você não vai reconhecê-lo. Percebe por que a fé é importante? Ainda continua assim o versículo. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Esse Deus, conforme você for crendo, ele vai invadir o seu coração e vai encher de amor. Porque o que vem de Deus é amor. E aí você vai se tornar mais leve. Aonde o amor vem, a ira sai, a indignação não tem espaço, a tristeza não ocupa lugar. Então, onde o amor tá, a paz, a harmonia, a empatia, ela se estabelece, a confiança se manifesta. Percebem? Aí ele fala no verso 18. Também peço que, como convém a todo o povo santo, que vocês possam compreender. Eu peço, irmãos, que vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de Cristo. O que ele quer dizer? Eu peço que vocês, povo santo, possam compreender quem é Cristo na sua plenitude. Em todos os lados, em todas as áreas da sua vida. Entendendo que a altura não tem aonde para, que a profundidade não tem aonde acabe, que a largura de lado direito ou esquerdo não tem aonde pare. Ou seja, o nosso Deus, ele não tem limites. Ele alcança, ele envolve todas as áreas da nossa vida. Ele está interessado por todas as áreas da nossa vida. Não é só no culto, não é só na igreja. Mas é no mercado que você faz, é nos filhos que você tem, é no esposo, é na parte financeira, é em todas as áreas, é no serviço, é em todas as áreas da sua vida, que vocês possam experimentar, compreender qual é a largura desse Deus, qual é o comprimento desse Deus, qual é a altura desse Deus, qual é a profundidade do amor desse Deus. Quem é esse Deus que eu estou oferecendo para você confiar nesta noite? Quem é? Compreendam a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que depois que você compreender, a dúvida vai cair por terra. O desânimo não vai mais ocupar sua mente, os pensamentos acelerados. Porque Deus será o seu Deus.
Ele é o socorro bem presente no tempo da angústia. Percebe? Então é muito lindo isso. E aí ele fala no verso 19, depois que você compreender, olha o verso 19, que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Aleluia! É isso que Deus tem para oferecer para você. Não é só uma cinta para dar nos seus lombos, não. Primeiro Deus quer que você saiba que Ele te ama. E que você está dando murro em ponta de faca. E que você não está deixando Ele ser o seu Deus. Aleluia! Sabe, irmãos, vamos primeiro compreender a largura, a profundidade, o comprimento deste amor. E depois disso, experimentar. Às vezes é tão grande que você nem acredita, mas ele é real. Calma. Calma. Tá tudo bem. Que o Senhor nesta noite possa tirar todo o fardo, todo o peso, todo o jugo, toda a culpa, toda a condenação de que você não é filho. De que Ele não te ama, aleluia. Que Ele possa realmente, que você possa receber dentro do seu coração a testificação, a certeza de que o olhar dEle está sobre você e Ele quer chamar a tua atenção de todas as formas. Por isso que essa palavra, se não for carregada pelo Espírito, ela não vai alcançar o seu coração. E se você não deixar Deus entrar, Ele não vai entrar. Ele só vai entrar se você permitir Ele se revelar, se manifestar. Como que Ele vai se mostrar se você deixar a porta aberta, fechada? Ele está batendo na porta, podem bater na minha porta. Se eu não abrir a porta, eu não vou saber quem é, eu não vou olhar para a pessoa, eu não vou sentir a presença dela. Eu não vou estabelecer um relacionamento com ela. Como que acontece com as pessoas que entram na nossa vida? A gente diz sim para um café, a gente diz sim para um jantar, a gente diz sim para um momento, para uma reunião, a gente se coloca disponível. Então se coloque disponível para Deus entrar na sua vida. Aleluia! Abra o seu coração para Ele fazer morada, estabelecer um novo relacionamento com uma pessoa que talvez você não conhece, mas que é real e que te ama e que quer o melhor. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele começa uma obra, ele termina. A palavra dele é válida. Ele vela para honrar e para cumprir a sua palavra. Aleluia! Deus está falando com você. Eu espero que Deus esteja falando com você. Deus é real. Ele está batendo na sua porta porque Ele veio te visitar. E Ele quer que você convide Ele. E que você ouça aquilo que Ele tem para te dizer. Sabe aquela coisa? Eu não vou abrir. Aí batem na porta e você não sabe quem é. De repente está uma pessoa lá fora com um bolo enorme ou com um vaso de flores. Ele está por trás lá da porta batendo com uma porção de paz, com uma porção de amor, com uma porção de alegria, com direção, com sabedoria para organizar a sua vida e a minha vida, meu irmão. Queira estabelecer uma amizade com Ele. Vamos estabelecer uma amizade com Ele. Ele é real. Experimente este amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. A gente está tão acostumado com as falsas pessoas, com as falsas amizades, tão machucado às vezes com as traições da vida, com coisas que a gente ouviu que a gente não é nada. Ele não tem isso para te dizer. Ele tem sim para te dizer que você é filho. E Ele está com os braços abertos dizendo: vem, eu não vou lançar em rosto. Eu só quero que você coloque esse fardo pesado que está em você nas minhas mãos, porque eu dou conta. Aleluia! Porque eu dou conta, aleluia. Santo Deus, aleluia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor dá conta. Tanta coisa na nossa mente, irmãos. Não tem hora que a gente está pensando tanto, que só pensa negativo. E a nossa mente vai ficando grande, que dá desespero, vontade de sair correndo.
Deus tem paz para mim e para você. Deus tem paz. Deus tem paz. Deus tem alegria, Deus tem novidade de vida. Deus tem novidade de vida para mim e para você. Vamos abrir a porta e convidá-lo para entrar, para fazer morada, para estabelecer uma aliança, um relacionamento de amor. É esse relacionamento que ele quer ter com a igreja. E ainda fala assim, ó, e só depois que você experimentar, se deixar receber o amor, sabe aquela coisa? Quero amar, ai, para com isso, não é verdadeiro. Quero amar, não, você não me ama, não. Para com isso, irmãos. Isso é o que você pensa a seu respeito, que você não merece amor. Sabe? E só depois que você experimentar esse amor, diz aqui o versículo 19, então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Aí você vai ser preenchido com toda a plenitude de vida. Sabe, irmãos, quantos que possam estar me ouvindo aqui que estão secos por dentro? Quantos que estão secos por dentro? A paz do Senhor, meu irmão Valdir. Meu irmão Valdir, quando terminar essa live, por favor, volta no início para você sentir Deus falando desde o início. Eu não sei se você só entrou agora, mas Deus, ele quer que a gente seja pleno na vida que ele tem para nós. E o poder que vem dele. E aí a gente vai andar na vida pelo poder que vem dele. Nós vamos andar na vida dirigidos por ele. Toda glória seja a Deus. É assim que o final desse capítulo termina. Toda glória seja a Deus. Por quê? Por seu grandioso poder que atua em nós e é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Então, esse poder de Deus, ele sempre vai nos surpreender, vai nos dar muito mais daquilo que a gente pensa, muito mais daquilo que a gente espera. Em nome de Jesus, a Ele, a esse Deus, seja glória no meio de nós, que é a igreja, e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. É assim que termina Efésios, o capítulo 3. Irmãos, precisamos confiar em Deus, porque dele, ele desmistifica, clareia e facilita a nossa vida. Nos dá mais vida e vida em abundância. Eu não sei qual é o seu problema, o tamanho dele. Mas uma coisa eu te falo, a sua luta não é contra pessoas. A sua luta é contra os principados e potestades que atuam e querem te matar. Por isso que você vai se aproximar de Deus e pedir para Ele direção, porque é a direção dele que vai te dar vida e que vai fazer você ser pleno e vai tirar todo esse desgaste e vai aliviar o seu ser. Em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Hoje Deus falou conosco muito. Eu quis ser breve, mas eu sei que Deus, ele falou com você. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, eu estou aqui. Eu te agradeço por essa rica oportunidade de refletir nas coisas do alto e saber que o Senhor é um Deus de amor, que está de braços abertos e que quer uma oportunidade da gente deixar o Senhor se revelar na nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, eu digo sim, entra na minha vida. Diga sim aí. Diga, num ato de fé. Senhor, eu digo sim. Faz morada na minha vida. Faz morada na minha história. Tira de mim tudo que não provém de ti. Tira de mim, Senhor amado, todo preconceito espiritual, preconceito religioso. Que eu possa, Senhor amado, dar a oportunidade para me relacionar contigo e te conhecer. Não te conhecer só de ouvir falar,
mas de conhecer, de contigo andar. Em nome de Jesus. Eu entrego, Senhor, eu entrego a vida dos meus irmãos nas tuas mãos, a situação, a vida deles, que envolve pensamentos, que envolve ações, que envolve situações. Eu coloco a vida deles, a vida nas tuas mãos. Coloca paz. Senhor, alcança aqueles que perderam seus entes queridos há pouco tempo. Sabe, Senhor, o Vini, a família dele toda, a Daniela, o Ivens e os seus familiares, em nome do Senhor Jesus, aqueles que estão nos hospitais, alcança, Senhor amado, o Pingo, que está, Senhor amado, enfermo, se recuperando de uma cirurgia, guarda a minha vida também, alcança, Senhor, o trabalho de cada um dos meus irmãos, o meu trabalho, todos aqueles que faz parte do trabalho, alcança, Senhor, abençoa, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, alcança os nossos filhos, alcança, Senhor, nossa vida financeira, dá sabedoria para nós, Pai, nos atrai através do teu amor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero fazer um convite para vocês, sábado agora, deixa eu ver que dia que é sábado agora. Sábado agora, dia 13, às 7 horas da noite, nós teremos um encontro de casais na igreja. Depois da pandemia, vai ser o primeiro encontro de casais na igreja. Nós teremos ali uma confraternização, nós meditaremos sobre os nossos relacionamentos conjugais. Eu vou falar um pouquinho, meu esposo vai falar um pouquinho, vai ser muito gostoso. Um encontro, uma confraternização. E você está convidado. Se você também estiver namorando ou noivo, né? Que pretende passar para um casamento, você também está convidado. Em nome de Jesus. Tá bom? Eu espero vocês no sábado. Eu louvo a Deus. É lógico que na sexta-feira nós teremos na igreja o culto de oração. Tá bom, meus irmãos? Eu agradeço essa rica oportunidade. Em nome de Jesus. Muito obrigada. Muito obrigada por você estar aqui. E eu te peço uma coisa. Assim que terminar essa live, compartilha nos seus status, no Instagram, no Facebook. Compartilha para os seus contatos, porque pode ser bênção para muita gente lá que está precisando. Amém? Um grande beijo no seu coração. Até mais. Deus é bom. Deus é bom. Beijos, meus amados. Até mais. Até sábado.